Creatina é um suplemento que tem o maior nível de evidência científica, maior número de estudos, que aumenta, de maior número de estudos mostrando aumentos, principalmente de potência muscular, né? Uhum. O que a creatina faz? A creatina, a gente tem 3 mecanismos de produção de energia, grosseiramente falando. A gente tem um mecanismo que é um mecanismo imediato que dura 10 segundos. Esse mecanismo é da fosfocreatina. Então, se, por exemplo, um atleta de crossfit vai fazer um personal record, vai levantar um peso muito pesado, vai ser uma repetição só, ele não vai usar glicose, ele não vai usar mitocôndria. Ele só, quer dizer, vai usar só a creatina que já foi carregada, a fosfocreatina que já foi carregada pela mitocôndria. A principal função da creatina é a produção de fosfocreatina que gera a potência muscular. Então, a melhor evidência que a gente tem é de que a creatina aumenta a potência muscular e, na verdade, qualquer tecido que em algum momento esteja parado e, de repente, precise de carga para agir de forma muito rápida. Então, a creatina está na retina, a creatina está no intestino e a creatina, até para você liberar ácido clorídrico em relação ao alimento, a creatina está no músculo, no músculo esquelético. Ela não está tão presente no coração, porque o coração não pode nunca parar de bater, e está presente nos neurônios. Voltando para a massa muscular, então, o primeiro benefício que a creatina vai ter vai ser... o benefício da creatina para a potência muscular dura mais ou menos 1 a 2 meses para se fazer visível. Por quê? O que você quer, todo mundo tem uma reserva de creatina. Só que essa reserva raramente vai estar saturada. Ou porque você não está conseguindo produzir creatina suficiente ou porque você não está ingerindo creatina suficiente. Veganos e vegetarianos geralmente têm baixas reservas de creatina e repõem muito facilmente. Mas, por exemplo, pessoas como a Bia, que provavelmente tem uma mutação genética do MTHFR, tem déficits de metilação e por isso também não produzem creatina da mesma forma, provavelmente se beneficiam de creatina. Então, 70% a 80% da população vê benefícios com a suplementação de creatina, quanto à parte muscular. Sim. O restante não vê. Parece que hoje em dia também está numa questão de aumento de atividade cerebral mesmo. Sim. Né? Melhora muito essa... Sim. Potência intelectual. A potência, exatamente. A potência intelectual. E potência intelectual. Exato. Né? A potência intelectual. Vamos pensar em potência quando a gente pensar em creatina. Potência, exatamente. Eu acho que a palavra que define creatina é potência. Potência. Esse start de entrar em ação. Mas vamos pensar primeiro em potência. Creatina é potência. E cognitiva. E cognitiva. Ajuda corpo, mente. Grande parte dos problemas neurológicos e psiquiátricos acabam em uma hora ou outra na bioenergética cerebral. Uhum. E a creatina, provavelmente, para chegar na barreira hematocefálica, você precisa de doses um pouco maiores. A creatina também é baixa homocisteína, em doses acima de 5 gramas. E você, com doses a partir de 5 gramas de creatina, você tem esse ganho de bioenergética cerebral. Tem estudos mostrando melhora na depressão. Acredito que você esteja ciente, não sei. Em mulheres. Ciente, mas, por exemplo, tive pacientes que, ao suplementar a creatina numa dose maior, entre 3 e 5, creatinina subiu. A creatina sobe, Bia, não é por uma questão de prejuízo. Não, estou colocando que foi um fato, e aí o paciente vê. Sim, né, essa é uma... Essa coisa renal, a gente tem que colocar. Em alguns pacientes nada ocorre, tá? Sim. Mas em alguns isso Mas ocorre. é que a creatinina, na verdade, a creatinina cada vez mais ela é vista não apenas como marcador de função renal, mas também como marcador de massa muscular. O que acontece? Toda a creatina ela é não enzimaticamente convertida em creatinina. Se você tem mais massa muscular... Se você tem uma creatinina, por exemplo, de 0,6, eu já começo a ficar preocupado. Pode ter baixa massa muscular. Quando a pessoa tem uma creatina de 1,2, ou suplementa creatina ou tem uma boa massa muscular. Começou a subir disso, a gente já começa a se preocupar com o rim. Exatamente. Só que a suplementação da creatina... Acima de 1,2 a gente liga o sinal vermelho. Liga o sinal vermelho. Só que a suplementação de creatina, ela vai aumentar a creatinina. Geralmente vai. Só que esse aumento não é por comprometimento renal. Esse aumento é meramente por degradação não enzimática. Nesse caso, o ideal é você medir a cistatina C. A cistatina C ela vai aumentar na insuficiência renal, mas não vai aumentar na deficiência de... Entendi. Que aí você na tem suplementação o de creatina. Exato. A cistatina C. Cistatina C, você não aumenta no caso da... Exato. Eu nunca tiro a creatina. Eu peço a cistatina C, porque senão meu paciente não vai dormir. Entendi. Então eu peço a cistatina C. Então vamos lá. Para dar esse contraponto. Exato. Então a creatina tem alguns estudos que mostram melhora na Parkinson, né? Parkinson é muito fraca a evidência, mas já existe. Para depressão já existe um pouquinho mais. Só funciona em mulheres, ninguém sabe por quê. Que interessante. Em mulheres depois de uma certa idade. Em homens não funciona a creatina para depressão, não parece funcionar. Que interessante. Eu acredito que seja por causa da menopausa, né? Que a gente sabe que o estradiol também tem um estimulador mitocondrial, né?
Quando cai o estradiol, cai a densidade mitocondrial. Entendi. O que não eu acredito ocorre, que as mulheres, eu não sei, é uma possibilidade, não sei. E a creatina também tem estudos mostrando como ela exerce potência, aumenta a potência intelectual. Quando você está, por exemplo, fazendo um estudo muito intenso, principalmente se ele requer recursos visuais, né, que são mais energeticamente intensivos, a creatina parece aumentar a sua capacidade de persistência naquela ação intelectual. Cálculos matemáticos, por aí vai. Tem alguns estudos também, são pequenos, mas são bastante interessantes com isso e fazem... Então, acho que a creatina também tem essa importância cerebral que não pode ser desconsiderada. Mas eu nunca vi também ninguém chegar para mim e falar, mudei por causa da creatina intelectualmente. Minha vida mudou são coisas que você consegue em termos de psicometria, talvez, né? Mas a creatina faz muito mais que isso no músculo e em qualquer célula. O ATP é uma molécula muito grande, uma molécula muito pesada. O que significa que você produziu ATP. Você poderia simplesmente entregar o ATP direto. Só que você produziu ATP na mitocôndria e levar até o sítio de ação é muito complicado. Isso é mais complicado ainda quando é uma célula bipolar, que tem que, por exemplo, o interócito, que ele tem que absorver de um lado e excretar de outro. Sim. As mitocôndrias ficam no meio, porque elas ficam organizadas no meio. Então elas têm que mandar para uma membrana, para a basolateral e para a apical. Para elas mandarem para uma e para outra... Se elas mandassem o ATP iria muito devagar. Então, a creatina ela acaba funcionando como um Wi-Fi, como um internet banking. Aumenta essa velocidade. Ela anda muito rápido. Entendi. Então, na verdade, a creatina ela é fosforilada frequentemente. Ela é fosforilada onde a energia é produzida. Então, no citoplasma, quando a glicose é quebrada em energia, em ATP, o ATP imediatamente fosforila a creatina, liberando mais ADP para funcionar, para formar mais energia, e a creatina fica como uma pilha para entregar potência. A creatina também é importante na mitocôndria, porque quando você transforma o ATP criado em fosfocreatina, você libera mais ATP para a mitocôndria funcionar. Então ela acaba agindo como estimulante mitocondrial, o que faz com que ela também tenha benefícios menores do que de potência, mas também tenha benefícios na resistência, na endurance. Então a creatina, além de ser... E como resistência e potência, se converte em maior capacidade de treino. Maior capacidade de treino se converte em maior hipertrofia muscular. A creatina também tem algumas outras ações na célula muscular. A creatina ela é um inibidor fraco da miostatina, que é uma proteína que basicamente está lá freando que o músculo cresça desproporcionalmente. É um dos mecanismos. E outro mecanismo é que ela parece, assim como a taurina, exercer um efeito osmótico quando você aumenta. Assim como o glicogênio puxa água, a creatina também puxa água. Então você também tem um efeito de aumento da célula muscular pela ação osmótica pela hidratação. Literal. E é possível que essa hidratação aumentada estimule mecanorreceptores celulares que estimulem a hipertrofia muscular. Então, muita coisa sobre a creatina e músculo.